L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando agora o Para Acabar com o Juízo, o seu podcast semanal de leitura do Antiédipo. Se é uma boa leitura ou não, aí já é outros 500, mas pelo menos é constante, estamos aí toda semana. Episódio 148, episódio pós-lançamento, pós-lançamento, não sei, eu fiquei meio perdido no tempo, mas é pós-lançamento do Cowboy Carter, o X-True do Renaissance aí da menina Beyoncé. Parabéns, hein, Beyoncé. Falei mal aí do disco, mas é excelente, é muito bom. E vira e mexe eu tô acordando com a música que ela fez com a música que tem a Miley Cyrus, a famosa Hannah Montana, né? É uma música muito cafona de casamento, assim, né? Tem duas músicas meio de casamento, né, no disco. Uma é Two Most Wanted, né? Que é essa do I'll be a shotgun rider till the day I die. Que você fica aí, essa porra, fica tocando na sua cabeça. Muito boa, violãozinho. Miley Cyrus, aquela voz de véia, só que ela não é véia, muito engraçado. E a outra, eu esqueci qual é, cara. Mas tem outra meio... lá pro final, assim, um disco eterno também, né? Você acha que acabou, toda hora você acha que acaba, ele continua, né? Tem um outro bem de casamento, assim, que fala de copo de uísque, né? Levantar copo de uísque, esse negócio assim. E tem outro que é muito boa, né? O disco todo é muito bom, mas aquela musiquinha também lá no final do... não sei como é que é, River alguma coisa, né? Aquela fica... Running through the river. Nossa, a música que tem um riffzinho, né? E é muito doido, porque a batida entra num contratempo muito louco desse riff de... sei lá se é viola, de guitarra, de banjo. É muito boa essa música, cara. É muito boa. Pena que ela já tá lá na ribanceira do disco, eu já tô dormindo quando chega essa parte. Mas enfim, parabéns, Beyoncé. Tem de novo. Terceiro aí. Esse pá vai ser de rock, né? Eu queria que fosse de rap, porque uma das melhores músicas também foi a do Spaghetti, né? Que é meio um rap, meio um trap, tem uma levada de funk, tem um tambor no fundo em algum momento. Baita música, aquele Spaghetti. Tá meio perdido ali no meio do disco, né? Mas excelente. É de parabéns, Beyoncé. Como eu fui pra Porto Alegre, tem a coisa do visto, que eu vou pra Espanha agora em maio. Isso é uma tortura fazer essa porra desse visto, ainda mais ter que fazer lá em Porto Alegre morando em São Paulo. Aí eu fui de ônibus, eu escutei esse disco na ida e na volta, né? Aí deu pra... nas 20 horas de viagem, de ida e de volta, deu pra ouvir o disco 2 vezes. Tão grande que é. Bom, eu vou botar o despertador aqui. E hoje é um episódio matinal, porque está de manhã. 8h24, vamos até 8h44, excelente. Dá pra lavar o rosto, tomar uma vitamina antes dos trabalhos. E aqui, falando de Antiédipo, né? Falando dessa produção desejante, a gente está, se não me engano, na página 268. A seção é a 3.7.3. Elementos na superfície, nova relação voz-grafismo. Que a gente fechou aqui no... semana passada a gente terminou de ler o 3.7.2, elementos em profundidade, imigração de Édipo, o incesto deve impossível. Eu acredito que a gente terminou, né? Tenho quase certeza que sim. Então, se ali foram os elementos de profundidade, que reinstaura uma relação aí com a produção desejante, a representação da produção desejante, o recalcante e o recalcado, né? E é um incesto do dever impossível, né?
A gente tem no 3.7.3 agora os elementos de superfície e a nova relação voz-grafismo. É uma sessão longa, não vai dar para terminar hoje, então let's go! Passo à leitura. O que muda singularmente na organização de superfície de representação é a relação da voz com o grafismo. Dois pontos. Os mais antigos autores viram bem que o déspota é que faz a escrita, que a formação imperial é que faz do grafismo uma escrita propriamente dita. Essa diferença, né? Se na máquina primitiva territorial já há grafismo, não é uma escrita necessariamente, né? Tem muitas formas de fazer desenhos, fazer grafos, inclusive desenhar na pele, né? Mas a escrita é propriamente despótica. Legislação, burocracia, contabilidade, cobrança de impostos, monopólio de Estado, justiça imperial, atividade dos funcionários, historiografia, tudo se escreve no cortejo do déspota. Que é bem interessante, né? Você pensar tradições mais orais e tradições mais gráficas, né? Tradições que são centradas na escrita e que não é qualquer escrita também, né? Não é uma escrita totalmente descodificada, desterritorializada como a do Capital, mas tem algo, tem magia no processo. Não, a do Capital não tem, né? Mas enfim, tem uma força específica. Tá. Que aí segue todas essas atividades, né? Legislação, burocracia, contabilidade desse Estado, desse império que vai se emergindo, mas tem mantendo-se em pé, né? Eu tô sem o computador ligado aqui, não vou ver essa palavra não, mas vocês me entenderam. Voltemos ao paradoxo que emana nas análises de Leroi Gourhan. Eu pronuncio assim o Leroi Gourhan, né? Esse cara meio... Nem citaram o livro aqui, mas ele aparece bastante no meu Platus também, no pensamento da linguagem da ferramenta e tal. Vai pensar os primórdios da espécie humana, né? Das análises de Leroi Gourhan. As sociedades primitivas são orais, não por lhes faltar grafismo, mas ao contrário, porque o grafismo é aí independente da voz. A marca nos corpos, signos, que respondem à voz, que reagem à voz, mas que são autônomos e não se ajustam a ela. É isso, né? A grafia é independente da voz. Tem a voz que faz o comando do grafismo aparecer, mas é a relação por exemplo, da marca nos corpos, né? Seja de um ritual, seja de uma magia, seja de um processo de produção, de um trabalho, né? Mas não é representação, né? A escrita não representa a voz. O grafismo, na verdade, não representa a voz, né? Aqui você tem no imperial a voz sendo representada, né? Reagem à voz, mas que são autônomos e não se ajustam a ela. Ponto e vírgula, em contrapartida, as civilizações bárbaras são escritas, não porque tenham perdido a voz, mas porque o sistema gráfico perdeu sua independência e suas dimensões próprias, ajustando-se pela voz. Muito bom isso, né? Subordinando-se à voz, pronto para extrair dela um fluxo sobre extrato desterritorializado que ele retém e faz ressoar no código linear da escrita. Bonito o trabalho que eles têm com relação à voz e ao grafismo, né? E depois que eles vão trabalhar bastante a independência desses meios de expressão, mas dessas formas de expressão, dessas substâncias de expressão, né? É um trabalho muito especificado e minuciado a partir do Mil Platôs, né? No Platôs eles vão pensar muito esse embate, né? Você tem conteúdo e expressão no agenciamento, mas eles têm uma pressuposição recíproca, mas para além disso há algo do conteúdo na expressão e algo da expressão no conteúdo. Por conta disso há sempre, né, substâncias de expressão e formas de expressão. Há substâncias de conteúdo e formas de conteúdo. É isso mesmo. Então é bem interessante o que eles fazem com o trabalho do Hemslev, que já está aqui de alguma maneira. Meu outro celular, que estou trocando de celular, que é uma tortura também. Eu estou sendo uma pessoa muito torturada com coisas básicas, né? Ele está tocando ali o despertador, eu vou desligar. Mas só para fechar, aí aqui a gente já tem um exemplo disso, né? O que é
essas duas formas de expressão, mas também esses dois conteúdos, a voz e o grafismo, né? Como elas são independentes, cada uma tem a sua substância e a sua própria forma, né? E é claro que há agenciamentos que vão fazer acoplamentos entre a voz e a escrita, entre a voz e o grafismo, e aí talvez é isso, né? De repente a escrita passa a representar a voz, né? Isso é uma desterritorialização da própria escrita. E da voz também. Deixa eu lá desligar o despertador e já volto. Muito que bom! Estamos de volta. Só subordinando-se à voz, pronto para extrair dela um fluxo substrato desterritorializado que ele retém e faz soar no código linear da escrita. Essa é a captura da escrita, da voz pela escrita, né? Em suma, o grafismo se põe a depender da voz no mesmo movimento que induz uma voz muda das alturas ou do além, que se põe a depender do grafismo. Olha que legal, né? Em suma, o grafismo se põe a depender da voz no mesmo movimento em que induz uma voz muda das alturas ou do além, que se põe a depender do grafismo, né? Que é essa coisa meio da... Você tem um exemplo clássico lá de quem é que recebe os mandamentos? Moisés, não é? Eu acho que é Moisés. É na palavra, né? Ele recebe na palavra. E ele recebe escrito em pedra, né? A voz escrita em pedra. Ele recebe, ele tem uma visão, né? Tem a árvore queimando lá no monte, não tem isso? Não é uma pergunta retórica, não. Eu realmente esqueço que essas coisas têm, assim. Mas aí tem lá, né? A palavra escrita em pedra, a voz escrita em pedra, né? E essa coisa vem do além, né? Há com crase aqui, a força de subordinar a voz que escrita a suplanta. É a força de subordinar a voz que escrita a suplanta. Jacques Derrida tem razão quando diz que toda língua supõe uma escrita originária. Jacques Derrida tem razão quando diz que toda língua supõe uma escrita originária. Se ele entende com isso a existência e a conexão de um grafismo qualquer, escrito em sentido amplo. Ele tem razão também quando diz que não se pode estabelecer cortes na escrita em sentido estrito entre os procedimentos pictográficos, ideogramáticos e fonéticos. Há sempre e já ajustes à voz, ao mesmo tempo que uma substituição da voz, suplementariedade, e o, entre aspas, fonetismo nunca é todo poderoso, mas desde sempre já começou também a trabalhar o significante mudo. Passou a motoca do significante mudo aí, né? Já começou também a trabalhar com o significante mudo, fecha aspas. E ele tem ainda razão, 3 vezes razão ao Derrida, hein? Ao ligar misteriosamente a escrita ao incesto. Beleza. Daqui a pouco tem a nota aqui de onde eles estão tirando isso do Derrida, mas um filósofo francês também contemporâneo deles. Porém, não vemos nisto motivo algum para concluir pela constância de um aparelho de recalcamento ao modo de uma máquina gráfica, que procederia tanto por hieróglifos quanto por fonemas. Então, aqui tem um ponto de discordância, né, que você vai conferir ali sobre o da gramatologia, né, de la gramatologie do Derrida, de 1967, e l'écriture et la différence, a escritura e a diferença, 67 em especial no texto, entendo que é isso, Freud e a cena da escritura, né? Freud e la scène de l'écriture. Então vamos lá ler Derrida, vai lá, corre lá. Mas deixa eu só tentar o que ele opõe aqui, porém não vemos nisso motivo algum para concluir pela constância de um aparelho de recalcamento, mas não acredito que haja um aparelho de recalcamento ao modo de uma máquina gráfica, tá, que procederia tanto por hieróglifos quanto por fonemas. Com efeito, há certamente um corte que muda tudo no mundo da representação, entre essa escrita em sentido estrito e a escrita em sentido amplo. Isso é, entre 2 regimes de inscrição totalmente diferentes. Beleza, tá aqui tudo bem, né? Então, qual que é esse corte que a escrita passa a representar a voz, né?
qual é esses dois regimes de inscrição totalmente diferentes, né? Escrita em sentido estrito e escrita em sentido amplo. É interessante porque lá na frente, isso é uma coisa que eu tentei estudar um pouco nesse livro, eles vão falar de reterritorialização em sentido estrito e em sentido amplo, né? E dando apoio, dando suporte importante à reterritorialização em sentido estrito, né? Como operação perversa interessante de criação de artificialidades provisórias, né? Isso está lá na frente, está lá no capítulo 4. Mas é interessante aparecer esses mesmos termos, né? O sentido estrito e o sentido amplo. 2 pontos. Grafismo que deixa a voz como dominante. Há a força de ser independente dela, justamente conectando-se a ela. É isso, né? Exatamente. Essa é a reterritorialização que eles gostam. Porra, que legal. Vou falar aqui de novo. Com efeito, há certamente um corte que muda tudo no mundo da representação. Entre essa escrita em sentido estrito e a escrita em sentido amplo. Isso é, entre 2 regimes de inscrição totalmente diferentes. A gente vai poder depois dizer que um é significante e o outro é contra-significante, né, de alguma forma. Então, 2 regimes de inscrição. Primeiro, grafismo que deixa a voz como dominante. Há a força de ser independente dela, justamente conectando-se a ela. Então ele se mantém independente, o grafismo independente da voz, justamente ao conectar-se com ela. Mas em segundo lugar, e grafismo que domina ou suplanta a voz à força de depender dela por diversos procedimentos e de subordinar-se a ela. E aí você cria essa relação de dependência. Domina, através da dominação ou da suplantação do grafismo sobre a voz, criando assim independência por diversos procedimentos e de subordinar-se a ela. Muito interessante. Então, de alguma forma, se grafismo e voz se desterritorializam, depois eles se reterritorializam de maneiras específicas, né? Tô só anotando isso aqui. No livro mesmo, representação, voz, grafismo. O signo primitivo territorial só vale por si próprio. É posição de desejo em conexão múltipla. O signo primitivo territorial só vale por si próprio. É posição de desejo em conexão múltipla. Bacana. Não é signo de um signo ou desejo de um desejo. Ele ignora a subordinação linear e sua reciprocidade. Então, isso aqui parece ser esse sentido estrito, né, da representação. O signo primitivo territorial só vale por si próprio, é posição de desejo em conexão múltipla. Não é signo de um signo ou desejo de um desejo, então ele não representa, né, o outro signo. Ele ignora a subordinação linear e sua reciprocidade. Nem pictograma, nem ideograma, ele é ritmo e não forma. Caramba, que bonito. Zigue-zague e não linha, artefato e não ideia, produção e não expressão. Caramba, que legal. Apesar de que eu acho que eles não concordariam com essa coisa de não ser expressão, né? Mas isso aqui mas acho que no sentido de não representa nada, ele produz, né? Tentemos resumir a diferença entre essas 2 formas de representação, a territorial e a imperial. Beleza, então a partir de agora vai tentar fazer essa diferenciação. Quanto tempo a gente tem? Só para ter uma ideia. Temos mais 5 minutinhos. Bora que bora. Acho que talvez vai dar para avançar um pouco esse outro parágrafo. Mas com certeza a gente vai interromper. Tem uma nota gigantesca aqui sobre o Lyotard. Vamos lá fazer essa diferenciação entre a representação territorial e imperial. A representação territorial é primeiramente feita de 2 elementos heterogêneos, voz e grafismo. Um é como a representação da palavra constituída na aliança lateral. Estou entendendo a voz. O outro é como a representação da coisa, de corpo, instaurada na filiação extensa. Então, mais uma vez, eles jogam um para aliança, outro para filiação extensa, né? O outro, talvez o grafismo, é como a representação de coisa, de corpo,
instaurada na filiação extensa, né? E lembrando que primeiro vem a aliança lateral, né, para eles. Então, de alguma forma, vocalmente se produz uma aliança, e quando se produz essa aliança lateral por meio da vocalização, você tem um grafismo de filiação extensa, como eles colocaram, né? É a partir da aliança que se pode politicamente definir o que é um filho, o que é um pai, o que é uma mãe, né? Preciso primeiro essa dimensão aliada para se constituir essas designações, essas palavras, essas significações. Então, esses são os dois elementos que seguem sendo heterogêneos. E aí como é que eles agem? Um age sobre o outro e este reage àquele, e cada um age com sua potência própria em conotação com a do outro, para operar a grande tarefa do recalcamento germinal intenso. Lembrando, né, que o recalcamento germinal intenso é o recalcamento da produção desejante no seu cerne, né, no influxo germinal, né, naquela grande indiferenciação amorfa de todos os corpos, né, nos grandes fluxos desterritorializados, descodificados do desejo. Então, uma vai agindo e reagindo sobre a outra para fazer esse recalcamento germinal intenso. O que é recalcado, com efeito, é o corpo pleno como fundo da terra intensa, que deve dar lugar ao sócio em extensão, no qual passam ou não passam as intensidades em causa. Beleza, isso tudo a gente leu lá na definição do funcionamento da máquina territorial primitiva, que na verdade, né, é essa base de entendimento também, na teoria do Deleuze e do Guattari, de como que se passa do corpo pleno, né, como aos sócios, né? O corpo pleno da Terra dá lugar aos sócios. É preciso que o corpo pleno da Terra tome uma extensão nos sócios e como sócios. Assim, o sócios primitivo é coberto por uma rede na qual não se para de saltar das palavras às coisas. Ala Foucault! Dos corpos aos nomes, segundo as exigências extensivas do sistema, em comprimento e largura. Beleza. O que chamamos regime de conotação é um regime em que a palavra como signo vocal designa alguma coisa, mas em que a coisa designada... Regime de conotação, né? Bem interessante isso. Mas que a coisa designada é também signo, porque ela própria se escava graças a um grafismo conotado à voz. Porque ela própria se escava graças a um grafismo conotado à voz. Eu não entendi isso direito. Mas é bom. É coberto por uma rede. Onde que eles colocaram conotação antes? Apareceu aqui, agora deu alarme. Só vou ver esse negócio da conotação. Onde que eles colocaram isso antes? Um é sobre o outro, sua potência própria. Aqui, sua potência própria de conotação. A voz e o grafismo agem um sobre o outro com sua potência própria de conotação para operar a grande tarefa de recalcamento germinal intenso. O que é recalcado com efeito é o corpo pleno como fundo da terra intensa, que deve dar lugar aos sócios em extensão, no qual passam ou não passam as intensidades em causa. É preciso que o corpo pleno da terra tome uma extensão nos sócios e como sócios. Assim, o sócio primitivo é coberto por uma rede na qual não se para de saltar das palavras às coisas, né? Dos corpos aos nomes, segundo as exigências extensivas do sistema, em comprimento e largura. O que chamamos regime de conotação é um regime em que a palavra como signo vocal designa alguma coisa, mas em que a coisa designada é também signo, porque ela própria se escava graças a um grafismo conotado à voz. Então, vamos ficar por aqui, eu vou voltar exatamente desse trecho, desse parágrafo mesmo. Hoje é que dia? Hoje já são 5 de abril. E a gente volta daqui, que é bem interessante essa parte, eu não entendi muito bem, mas aqui a gente tem algo legal que é pensar esse regime de conotação. Poxa, é bem esclarecedor esse trecho, né? Apesar de muito confusozinho, mas bem cheio de informações e bem esclarecedor. Legal, meus bem. Então,
sessão é relativamente grande, né? Mas eu acho que a gente termina na semana que vem. Um beijo no seu coração. Fiquem bem. E é isso. Aproveitem bastante aí a vida. Qualquer coisa, estou por aqui. Um beijo no seu core. Tchau, tchau.